Hoje, 26 de fevereiro de 2025, o programa Memória e História Oral da Fundação Arquivo Memória de Santos entrevista a Thaís. Thaís, boa tarde. Vamos começar com seus dados pessoais, nome completo, datas de nascimento e o nome dos seus pais. Bom, eu sou Thaís Assunção Cury Pereira, nascida em Santos em 17 de julho de 1953. Meu pai, Oswaldo Cury, minha mãe, Marina Assunção Cury. E você nasceu em que local de Santos? Eu nasci na Avenida Afonso Pena. Como foi a sua infância nesse bairro? Olha, foi uma infância, assim, posso dizer, muito feliz, muito ativa, porque nós tínhamos, né, liberdade para brincar na Praça Palmares, que ficava ali perto. Então, havia muitas crianças ali no bairro e nós saímos para brincar pela manhã, voltávamos para almoçar, saíamos à tarde. Então, ficávamos, assim, brincando na rua, esconde-esconde, amarelinha, uma série de brincadeiras na rua. E não havia, assim, né, problema algum. Anos e anos fizemos isso. E a faculdade, quando você fez, ainda era Sociedade Visconde de São Paulo? Isso. E era aonde? Quando eu fiz era aqui na 7 de setembro. No Colégio Santista. No Colégio Santista, aqui. Isso, depois, porque havia anteriormente, era o curso de jornalismo que pertencia à Faculdade até de Filosofia e era lá na Euclides da Cunha. Depois a Faculdade de Comunicação veio para cá, 7 de setembro, fiz o curso todo aqui. E anos mais tarde, ela voltou para Euclides da Cunha, onde eu vim depois a lecionar lá também. Num determinado período em que eu lecionei, durante 15 anos, eu lecionei nas faculdades de jornalismo da Unisanta, da Unisantos e da Unimonte. E você se formou e logo começou a trabalhar na área? Sim, eu me formei em 1975. E nesse mesmo ano, no final deste ano, eu ingressei no jornal A Tribuna. E lá fiquei durante 20 anos, né? E foi um período, assim, extremamente produtivo e onde eu tive a oportunidade de conhecer a cidade em seus detalhes, porque nós saímos para fazer matérias o dia todo. Tive contato com artistas, com políticos, com pessoas assim de destaque na cidade, graças à profissão de jornalista, não é? E nesse tempo você já escrevia, você já fazia, assim, eu escrevia como poetisa ou não? Não, nesta época no jornal eu era repórter, né? Então acompanhei assim grandes eventos, até assim citando alguns. Por exemplo, nós temos até a Rodovia dos Imigrantes, que foi inaugurada em 1974, a parte do Planalto. Não é? A pista norte foi inaugurada em 1976 e a sul em 2002. Então, na norte e na sul, eu já estava no jornal e acompanhei até um grande repórter da época, um expert em assuntos de transporte, Auro de Carvalho. E eu, iniciante, fazia parte da equipe de cobertura. Então, muitas coisas eu presenciei, não é? A abertura da Avenida Portuária, a recuperação do Teatro Guarani, que eu vi, cheguei a registrar, infelizmente, um incêndio, depois a recuperação e outras mais. Então, a minha atividade era de repórter. Paralelamente, eu exercia também atividade de assessoria de imprensa. Eu fiz assessoria empresarial também na associação comercial, então fazia também esse tipo de coisa. E depois também, quando eu saí do jornal, eu exercia atividade de assessora parlamentar da Câmara Federal. E depois eu comecei a escrever. A partir da minha tese de doutorado, eu lancei o meu primeiro livro. Então, até um livro sobre mídia e cultura, baseado na minha tese de doutorado. Depois acabei fazendo o livro do Teatro Guarani, com a experiência que eu tive como repórter. Acompanhei a saga do Teatro Guarani, né? A morte e a recuperação, que ele havia sido transformado numa imensa floresta no centro, né? Depois, mais adiante, o meu primeiro livro foi em 2007. 2008 foi o do Guarani. Em 2010, a convite do, então,
nosso querido vereador Edmur Mesquita, que na época ele já não era mais vereador, ele era assessor do governo do estado. Eu fiz um livro para a Agência Metropolitana sobre o patrimônio histórico, artístico e cultural dos 9 municípios da região. E prossegui nisso, escrevendo crônicas, contos, textos em geral para revistas, jornais, participando de antologias. Depois, bem mais tarde, em 2020, aí eu comecei a me dedicar à poesia e escolhi o caminho do haikai. E depois também, no ano passado ainda, junto com a Regina Alonso e mais uma outra haikaísta, Cristina Chinei, nós publicamos um livro também de haikai. Então foi assim, num crescendo, né? A gente foi, e paralelamente me dedicando também à produção de biografias empresariais, eu faço biografias empresariais. Então, toquei em festas também, como eu me formei em piano clássico, eu tinha 17 anos. Depois eu fiquei um tempo sem tocar. Você fez aonde? Eu me formei no Conservatório Heitor Villa-Lobos. E aí eu fiquei muito... Na época do jornal não havia tempo, porque né, o jornal trabalhava sábado, domingo, feriado, à noite. Aí depois, mais tarde, eu já até havia saído do jornal, estava trabalhando, lecionando, fazendo outras coisas. Então eu comecei a tocar em festas. Eu toquei durante 10 anos. Em festas de casamento, bodas, formatura, então... Esse seu lado eu não conhecia. Pouquinho. Vamos só voltar um pouquinho e falar da influência dos seus pais nessa sua trajetória até agora. Então, falando da música, né? Meu pai até foi um dos grandes responsáveis por isso, porque meu pai era um amante da música. Conhecia todas as óperas, conhecia músicas, filmes, ele sabia nome de músicas de todos os filmes. E para ele, assim, ele sempre dizia que o maior presente foi quando eu, aos 6 anos de idade, disse que queria aprender piano. Sem influência dele, eu quis, né? Você tinha um piano em casa? Eu não tinha. Eu fui aprender, assim que eu comecei a tocar, meu pai comprou o piano, né? E ele, a vida toda, ele dizia que o dia mais feliz da vida dele foi quando eu disse isso e quando ele me ouviu na primeira musiquinha, né? Então, dele eu herdei isso e também o gosto pela leitura. Meu pai gostava muito de ler. E da minha mãe, Marina, né? Meu pai, Oswaldo Cury, minha mãe, Marina, Assunção Cury, ela também era pintora. Ela tinha um ateliê, né, de costura e era pintora. E dela também herdei o gosto. Também tenho lá uns quadros, pintura a óleo, aquarela, umas coisinhas assim. E meu pai era alfaiate. Ele teve uma alfaiataria na Praça Mauá, ali naquele quadrilátero, de frente para a prefeitura. A prefeitura ficava num lado, meu pai ficava naquele edifício onde tinha o Jamblan. Então, no segundo andar era a alfaiataria do meu pai. E aí você deu continuidade e hoje você é presidente da academia. Como é esse trajeto da Academia Cientista de Letras? Então, foi assim. Depois que eu deixei o jornal por outras atividades, né, que a base foi grande, né, em textos, em tudo. Comecei a me dedicar a livros, comecei a me dedicar à poesia e depois eu ingressei, em 2013, eu fui convidada a me inscrever na Academia Santista de Letras e fui aprovada na Assembleia pelos membros, né? Então ingressei na Academia de Letras, ocupando a cadeira 36, e de lá para cá eu vim exercendo, né, atividades normais de um acadêmico, né, produzindo textos, poesias e outras coisas. E aí, o ano passado, também a convite de um grupo, eu acabei me candidatando à academia, né? E foi assim um presente, porque eu digo um presente porque eu nunca imaginei presidir a Academia Santista de Letras. Lógico, é o sonho eu acho que é o sonho da maioria dos escritores, né? A gente mais uma academia que vai fazer no próximo ano, em 2026, 70 anos. Então é um orgulho e um presente poder presidir essa academia.
O mandato é de 2 anos, né? Começou em julho do ano passado, né? Então, até julho de 2026 é o mandato. E tem que produzir, por exemplo, para você ser membro da academia, você tem que produzir X livros por ano, alguma coisa assim, não? Não existe uma determinação. A gente espera que os acadêmicos, de modo geral, nós somos 40 acadêmicos, a academia tem 40 cadeiras. A gente espera que todos produzam, até individualmente. Nós temos as nossas coletâneas, a nossa antologia, nós publicamos, agora no ano que passou, de 2024, publicamos a 27ª edição da nossa revista anual, uma antologia reunindo textos em prosa e verso dos acadêmicos, não é? Mas não existe assim uma determinação para um número, né, na produção. Mas os nossos acadêmicos são muito produtivos, muito. Estão sempre publicando, lançando livros, enviando textos e poesias para órgãos de modo geral. Por exemplo, hoje até no jornal A Tribuna há textos de 3 acadêmicos na mesma edição, no Tribuna Livre. Então, é assim, uma academia bem produtiva. Certo. E fala um pouco do Haikai, explica um pouco, né? Como é que faz, porque esse livro que você fez com a Cristina Lúcio, com a Cristina Schilling, parece que vocês se reuniam para fazer, né? Como é que é feito o Haikai? O Haikai assim, é uma poesia da natureza, de origem japonesa, que se constitui em 3 versos, com até 17 sílabas no total. Então, são 5 sílabas poéticas no primeiro, 7 no segundo e 5 no terceiro, em 2 segmentos frasais. Então, você pode fazer um verso mais longo, de 2 linhas, e um curto, ou vice-versa, fazer um curto e 2 mais longos, né? E a poesia do Haikai, ela é inspirada na natureza. Ela, vamos dizer, seria uma espécie de uma fotografia daquele momento, que você capta aquele instante e procura traduzir aquilo em verso que desperte um sentimento em quem leia, né? Então, é uma poesia que me captou, não só pela concisão, porque você veja, são só 3 versos, e eu acho que a minha prática no jornal, que era de concisão, que era de textos mais assim, me fez enveredar pelo caminho do Haikai. E daí, quando eu diminuí a minha atividade jornalística diária, eu tive mais tempo até de observar, né, a natureza, porque a gente no dia a dia nem observa. Tem a flor, caiu a flor, nasceu a flor, né? E depois, com o tempo, você vai vendo, você amanhece, você vê o movimento das nuvens, você vê o movimento das marés, você vê as flores de uma época, de outra estação. É muito interessante. E aí, nesse processo, tem o Haikai, né? Tem o Haikai encadeado, que foi o motivo desse livro, que é um Haikai que nós vamos fazendo, é uma construção encadeada. Então, no caso, nós fizemos em 3. Então, uma fazia um grupo e a outra fazia um grupo de 3 versos, a outra fazia um dístico, que são 2 linhas de 2 versos. E nós íamos encadeando o pensamento, e foi uma coisa muito interessante, porque essa produção foi uma coisa tão, assim, harmônica, que chegou uma hora que nós não sabíamos mais quem tinha feito o quê. Porque, aliás, esse é o objetivo do Haikai. O Haikai é uma construção coletiva. Então, ali também você deixa de lado o ego. Não interessa quem fez o Haikai, interessa o produto. Então, chegou uma hora que uma fazia um Haikai e a outra complementava, depois a outra somava. Então, nós, inclusive, não marcamos quem fez este verso, quem fez o outro. Não, ficou uma produção de conjunto. Então, foi um período de exercício, né, de versificação e também de convivência, muito prazerosa. Thaís, fala um pouquinho da sua rotina de escrita e você falou agora um pouco do seu processo criativo, né? Tem alguma coisa a mais para isso, né, na criação dos seus haikais? Você diz no caso do Haikai ou na produção também de prosa? Também, pode ser. Também.
No caso do haikai, é essa questão de você também poder ter alguns momentos de contemplação da natureza, num caminhar pela praia, num caminhar por um parque, numa situação, porque às vezes até no seu dia a dia, até aquela plantinha que tem no seu quintal, o pássaro que vem cantar na sua janela, então tudo isso, né? Agora, no caso, por exemplo, da prosa, do conto, da crônica, aí é aquela história. A gente é um pouquinho o resultado do que lê, né? Então, a leitura é uma coisa imprescindível. Você se identifica com alguns autores mais, com outros menos, mas a importância de ler é fundamental, né? Então, lendo, sabe, você, às vezes, um fato do cotidiano, aquilo transporta você para uma situação, daí, de repente, você se vê escrevendo sobre aquilo e, de uma maneira, aquilo parece que os personagens vão surgindo e vão se incorporando à história, né? Não existe, assim, uma receita, vou começar assim, diferente um pouco da reportagem, que tem que ter uma abertura, um desenvolver e uma conclusão. O texto em prosa, no caso de uma crônica e tal, ele é mais livre, mais solto. Você pode começar de diversas maneiras e terminar de diversas maneiras. E a sua rotina de escrita? Tem algum método, de manhã, tarde, noite, algum jeito assim especial para você produzir? Olha, confesso para você que o período em que eu mais me sinto à vontade para produzir é à noite, e bem tarde da noite. Eu acho assim que talvez pelo silêncio, porque você não é tão solicitado, não é? Porque durante o dia é o telefone, é o interfone, é o barulho do trânsito, se você está em casa, as coisas chamam você, né? E já à noite, naquele silêncio, eu acho que parece que as ideias brotam. Já mais de uma vez aconteceu de eu ir deitar, daí de repente me vem ou um haikai ou uma ideia, eu levanto e vou lá escrever. É muito engraçado. Eu deixo também um caderninho ali do lado. Porque às vezes, sem mais nem menos, às vezes um haikai vem pronto na sua cabeça. Ele vem pronto. E daí, se eu não escrever, no dia seguinte, perdeu. E às vezes uma ideia para um texto, para uma crônica, eu deixo anotado. Daí no dia seguinte... Nesse seu processo de criação, teve algum momento assim, de bloqueio, foi... Momento de... Nunca teve nenhum problema assim. Momento de bloqueio. Porque a gente sabe assim... sim! Mais intelectual, tem hora que a gente... é normal. Tem hora que para tudo, né? Normal. Não, às vezes a gente brinca, né? Que é 98 de transpiração e 2 de inspiração, mas não é. Às vezes acontece mesmo. Acontece com o haikai também. Tem dias que é assim, parece que eles brotam. Você faz um, faz dois, faz três, aí você passa uma semana, não consegue produzir um que você goste. Porque às vezes você produz, mas depois você lê e fala, não está bom isso, né? Mesma coisa também. Às vezes numa crônica, em algum texto, você começa a escrever, daí de repente você olha, não é aquilo. Daí você reescreve. E texto tem isso também. Acontece, você faz uma crônica, deixa descansar um pouquinho. Porque daí no outro dia, você vai lá, você acaba mexendo. Ou você tira algumas coisas que são desnecessárias, ou você acrescenta alguma coisa. E tem horas que você parece que quer produzir, às vezes até necessita por alguma... Às vezes você se compromete com alguma publicação, né? De você escrever um texto e às vezes parece que a ideia não vem, né? E também não tem aquilo, a genialidade. Levantei, agora vou sentar. Não tem isso, né? As pessoas acham que a pessoa que escreve vem aquela luz, e não é, não existe, pelo menos para mim, é concentração, é você tentar trabalhar uma ideia que te captou. Às vezes você está lendo um livro,
você está lendo um livro e viu uma frase interessante, você fala, puxa, essa frase aqui pode dar origem a um texto. Daí você vai pesquisar sobre um assunto. Há dias atrás eu até publiquei também uma crônica sobre inteligência artificial. Então, também era algo que não faz muito parte do meu dia a dia, mas me interessei por aquilo, ainda mais o que vem acontecendo. Daí fui pesquisar a respeito, e aí resolvi, dentro do que eu havia visto, aprendido e experimentado, produzir um texto. Então, você falou uma coisa agora que é verdade, né? A leitura, ela te dá toda uma condição de você produzir. Então, quais os autores que te influenciaram, te influenciam, os poetas, para te ajudar nessa sua produção? Olha, tem vários, sabe? Eu não vou dizer que eu tenha prediletos, mas, por exemplo, eu gosto muito da Lígia Fagundes Telles, gosto do Rubens Alves, do Rubens Fonseca, da Clarice Lispector, nossa, tem vários, Adélia Prado, Hilda Hilst, nossa, nós temos... Gosto também de crônicas assim mais ácidas também. Então, não vou dizer para você que eu tenho assim um ou outro. E dos novos, às vezes a gente lê uma resenha e se encanta com um escritor novato, mas daí você vai às vezes ler e não vai bem ao encontro do que você imagina. Daí você muda, né? Mas são vários. O Inácio de Loyola Brandão, nossa, Drummond, e uma infinidade deles, né? E vocês têm um grupo de haikai, é isso? Como funciona? São grêmios, eu faço grêmios de haikai. Eu faço parte, tem grêmios presenciais e tem grêmios virtuais. Eu faço parte de 2 ou 3 grêmios virtuais, 2 inclusive sediados até no Rio de Janeiro, e aqui em Santos nós temos um grupo que se reúne mensalmente no Clube Estrela de Ouro, chama-se Haikai, do Estrela do Atami. Tem um grupo virtual, Zen do Haikai, nós temos 200 e poucos membros. É isso que eu ia perguntar. Grande esse Zen do Haikai, que é administrado por um grande haicaísta, o Carlos Martins, com quem foi meu mestre de haikai, assim como a Regina Alonso, que coordena o grupo aqui do Estrela do Atami, grande haicaísta. Em Santos tem muitos? Aqui atualmente eu faço parte deste grupo, né, já há algum tempo, Estrela do Atami. Nós tivemos aqui também, e temos ainda o Caminho das Águas, também, que é um outro grupo. Tem mais de um. E em São Paulo também tem um grande grupo, que eu também tenho a satisfação de fazer parte, o Grêmio de Haikai IP, que é um dos mais antigos do Brasil e que foi fundado pelo mestre Goga, que era ele que chegou no Brasil? Por meio dos japoneses, da vinda do Kasato Maru, que trouxe, né, também grandes imigrações de japoneses, né? Então ele veio aqui pelo Porto de Santos e depois esses haicaístas que vieram até o Nenpuku Sato, que veio por orientação de seu mestre também implantar o Brasil, e também esses imigrantes foram para as fazendas de café, foram para o interior e lá foi se disseminando o haikai, né? Então nós temos assim excelentes haicaístas, uma história, né? Você falou que os temas que você mais aborda nos seus haikais é a natureza. Algum outro tema assim fora a natureza? Não, veja bem, o haikai, ele na sua concepção, ele é a poesia da natureza. Então ele é sempre ligado à natureza. Tanto que existe uma quigologia. A quigologia, ela reúne quigos. Quigos são temas para haikai. Então, por exemplo, nós temos
os quigos, os temas de verão. Então vai desde fauna, flora, condições atmosféricas, chuva, calor, determinados tipos de plantas, de aves, né? Então o haikai é a poesia da natureza. Mas existe, paralelamente, o que a gente até está denominando de haikai urbano, que é o haikai do dia a dia. Então nós temos até esse mestre de haikai, o Carlos Martins. Ele é também um grande haikaísta de temas urbanos, porque você veja, a pessoa que às vezes mora numa área rural, ela tem mais contato com a natureza, não é? Com animais, com aves, com vegetação diversificada. A pessoa que mora num grande centro urbano, cercado de prédios, ela não tem tanto contato assim. Então, você faz um haikai, esse haikaísta que eu citei, né, o Carlos Martins, ele é impressionante o que ele produz de haikai, belos haikais, bonitos haikais, andando de metrô, pegando ônibus, indo para o centro. Então, mas essencialmente o haikai é a poesia da natureza, da natureza. Na poesia, você tem algum estilo assim que você acompanha ou você vai no geral? Como eu disse a vocês, eu particularmente me dedico mais à crônica e ao conto. A minha poesia, ela se restringe ao haikai. Fiz uma ou outra, mas é onde eu mais atuo no haikai, porque a minha vertente é mais para a prosa, mais para a crônica. E aí, qual é o significado disso tudo na sua vida? Assim? A gente ouvindo você falar, dá para a gente visualizar, né? Que é muita coisa, mas é bom você falar. Olha, eu posso dizer o seguinte, né? Eu agradeço a Deus todos os dias ter chegado até aqui e ter tido a oportunidade, até por questões profissionais, de amizade, de vivência, de ter assim passado por diversos setores, né? Então, se é no campo da música, se é no campo da poesia, da pintura, da escrita, né? Especialmente da escrita, que eu sempre gostei muito de ser repórter. Eu atuei no jornal 20 anos e também trabalhei, tive uma revista. Então, disso tudo, eu assim me senti gratificada e, vamos dizer assim, quase que coroando essa minha atividade com a possibilidade de exercer a presidência da academia, que isso para mim é assim um prêmio e um presente, e que eu espero nesse período que eu estou passando por lá dar o melhor de mim e colaborar para que a academia, que ao longo de sua existência tem reunido nomes assim de destaque na poesia, na prosa local, prossiga prosperando e mantendo esse contato e incentivando a prática literária, o uso da língua portuguesa adequada, né? Nós temos até projetos, inclusive estamos desenvolvendo um projeto. Eu li, explica um pouco isso, eu li hoje. Então, nós temos entre os nossos projetos, estamos desenvolvendo agora um projeto que se chama Carta a um Acadêmico. Isso até foi ideia de um dos acadêmicos lá e nós encampamos imediatamente. Então, o que é isto? Nós nos reunimos com alunos de escola do ensino fundamental, médio e também superior e incentivá-los a escrever. Nós levamos uma pequena biografia de cada acadêmico, levamos um papel de carta para que eles escrevam manualmente e, com isso, estabelecer assim pontes entre os alunos e os acadêmicos, tanto para que os alunos também tenham possibilidade de conhecer como é a prática literária e se sintam incentivados a um dia a fazer parte também e conhecer o que é uma academia, como funciona, como é a produção dos acadêmicos
E, ao mesmo tempo, também esse projeto visa incentivar a boa escrita, porque com esse mundo tão digital, a gente vê aquela escrita assim, cheia de abreviações, de emojis, de assim, recursos informais que acabam, às vezes, até desvirtuando um pouco a nossa amada língua portuguesa. Então, é uma forma de... Ninguém está querendo cercear a modernidade, mas é de relembrar que está aí a nossa língua, né, para ser cultivada. Serão escolhidas como? Nós temos um convênio com alunos do SESI, com o Colégio Santa Cecília e também com o Instituto Federal lá de Cubatão. Então, vai ser são 110 alunos que vão ser atingidos, assim, alcançados, né? E aí, e nós também, para ter uma amostragem, nós pegamos alunos do Fundamental 2, do Médio e do Superior. Então, eles vão escrever e os acadêmicos vão responder. Vocês vão à escola ou vocês vão montar? Nós estivemos ontem lá no SESI, levamos esse material, os alunos vão escrever, nós vamos pegar estas cartas, os acadêmicos vão responder as que forem endereçadas a ele, e nós vamos devolver para os alunos, e provavelmente até num contato pessoal, que é uma forma de, né, estreitar essa relação. E temos outras coisas mais que a gente tem procurado fazer para incentivar. Para divulgar a academia. Divulgar. O Santista não sabe. Não, o ano passado nós fizemos até, na primavera, fizemos um passeio poético pelo Orquidário. Sim. Na primavera, que era o título até Desperte o Poeta que há em você. Nós fizemos uma pequena preleição sobre poesia e incentivando as pessoas Nós fizemos pelo Orquidário, recebemos todo o apoio lá do pessoal do Orquidário e percorremos as alamedas e, ao final, os participantes, aberto ao público, produziram versos. E depois foi feito um varal. Isso existiu há muito tempo. E varal. De Haikai lá. E nós recebemos muito apoio da técnica de educação ambiental, de lá do Orquidário e de todo o pessoal. Foi ótimo. Quando você falar da sua produção de pinturas, você tem quadros? Tem alguns quadros. Já fez alguma exposição? Já fiz, já participei de exposições. Já participei de pintura a óleo, de aquarela. Agora eu parei um pouquinho, mas me sinto tentada a retomar um pouquinho. Também giz pastel. É muito gostoso. Vou voltar para a poesia, porque eu sou das letras. A gente sabe, né, que infelizmente o nosso país, a União faz assim, a leitura é meio complicada. Né? Mas eu gostaria que você falasse de Santos, né? Como que você vê a inserção da poesia na nossa cidade, todo esse movimento que tem? Olha, eu acho que nós tivemos sempre, né, grandes poetas aqui em Santos, né? Na nossa academia, os patronos que lá estão, né? Martins Fontes, Vicente de Carvalho, outros, né? Que fizeram história na poesia. E atualmente temos grandes poetas aqui na nossa cidade também. E eu acho que a poesia vem também, esteve sempre, né? Também nunca foi esquecida, mas eu acho que nós estamos tendo agora uma reativação desses movimentos, não é? Então, tanto nós temos procurado lá na academia, como também na Casa das Culturas, né, que tem a sede aqui, esse movimento todo, o curador, o Flávio Viegas, né, a Moreira. Lá na academia a gente tem procurado, através dos acadêmicos, nós temos também projetos de leitura de poesia. Nós vamos ter agora também a própria Pinacoteca tem dado espaço para escritores e poetas se apresentarem, levarem seus trabalhos. Então tem grupos de poesias também, né, vários que aqui pela cidade, que às vezes não são tão conhecidos, mas que congregam, né, poetas. E nós agora também lá na academia temos um projeto que se chama Encontro Com, às vezes a poesia ou a prosa,
de determinados poetas e de determinados escritores. Tudo para não deixar, né, morrer antigos e despertar o interesse por novos. Eu acho que está existindo assim uma revalorização e um despertar de consciência para a beleza da poesia, né? E infelizmente temos perdido aí, né, poetas que têm nos deixado, mas a sua obra fica, né? E é essa que nós temos que manter viva. Assim, pessoalmente, você tem algum projeto, está produzindo alguma coisa, algum livro? Eu assim pretendo, que agora, às vezes a gente no dia a dia, principalmente agora na academia, que ela, né, toma assim um tempo, mas eu tenho ideia, assim, outros livros que eu tenho, mais ligado à história, a biografias empresariais, eu tenho esse, né, do Haikai, pretendo, assim que possível também, fazer um outro de poesia e talvez de crônicas também. Então não tenho ainda a data, mas estou assim começando a trabalhar nisso, né? A gente gosta, né? Esse vício é que você às vezes precisa parar um pouquinho e para organizar. Eu tenho muitas coisas produzidas, mas eu preciso organizar isso, né? Mas tenho ideia, sim, tenho ideia. Thaís, eu sei que amanhã você vai viajar. E quando você viaja, você deixa tudo de lado ou você leva o bloquinho, a caneta, o laptop? Não, levo um bloquinho, E hoje em dia, com o telefone, é muito fácil, não é? Sim. Porque eu produzo, às vezes, muitos textos direto no telefone. Ah, sim. Então é meu caderninho, o telefone é meu caderninho. Eu vi uma cena, assim, que me despertou, sei lá, um caminho de hortênsias, alguma coisa. Às vezes eu fotografo e se me vem alguma ideia eu já anoto e assim que eu posso eu já faço um verso. Eu até no Instagram tenho até uma página que é só de haikais. Só de haikais. E eu não me desgrudo do meu bloquinho, não. Antigamente, até quando eu não estava ainda ligada ao haikai, eu sempre viajei com bloquinho porque era mania de jornalista, né? Porque eu viajava e depois eu gostava de fazer textos sobre os lugares, né? Sobre a viagem, sobre as coisas que eu presenciei. E hoje, não só por isso, mas também porque vem a ideia, a gente não pode perder. O bloquinho é parte do meu ser. Você já falou indiretamente, mas assim, que orientação você daria para que uma pessoa ou um jovem começasse a se interessar pela escrita, pela poesia? Olha, eu acho assim, lógico, aqueles jovens que tiveram a felicidade de receber um incentivo quando criança, é mais fácil, não é? Porque hoje em dia você, sabe, não é muito, eu fico um pouco assim, temerosa de fazer uma crítica, porque os pais, cada um sabe o que é melhor para os seus filhos. Mas eu me entristeço, sinceramente, quando eu vejo uma criança pequena, os pais pegam e dão um celular para o filho, para que ele, acho que, pare de perturbar, e a criança fica lá, isolada, quer dizer, a criança não interage muito, porque ela fica lá com o celular. Eu lembro, quando eu era criança, meus pais me davam livrinhos de história, me contavam histórias, né? Meu pai lia jornal para mim. Ele lia, meu pai era um leitor, meu pai tinha que ler jornal todo dia, ele não saía para trabalhar sem ter lido o jornal. E eu peguei aquele costume também, e de leitura, minha mãe sempre lia para mim também. Então, esse hábito veio de criança. Para os mais jovens, não tem outra saída, tem que ler. Tem que ler. Porque a pessoa, sabe, não é assim, veio uma iluminação e eu vou sentar e escrever um texto. Não. Você é produto daquilo que você leu. Então você vai ler uma coisa hoje, ler outra amanhã, ler outra depois. Aquilo vai formando o seu imaginário. O seu imaginário vai ficando mais rico. Você faz viagens a lugares. Porque ler também é viajar, é estar em outros lugares. Não é? Às vezes você faz às vezes não lembro, até uma vez eu fiz, acho que foi um versinho que era exatamente isso. Que eu estava numa poltrona num dia chuvoso
e viajei a outros lugares, através da leitura. Você se transporta, né? Então, eu acho que o conhecimento da língua, do português correto, é importante. A leitura, o olhar, não basta ver, né? Assim, só ver, tem que olhar assim um pouco demoradamente para as coisas, porque as pessoas às vezes passam por tudo muito rapidamente, muito superficialmente. E a gente sabe que o mundo está cada vez mais acelerado, mas às vezes, porque eu vejo isso, sabe, às vezes uma pessoa está olhando uma flor, às vezes se é uma criança, a mãe já puxa, se é uma pessoa de mais idosa, vamos. As pessoas, elas não, parece que elas estão perdendo tempo se elas ficarem paradas um pouquinho. E aí fica difícil você escrever, porque se você não lê, se você não tem um incentivo, se você não para uma contemplação, pequena que seja, ninguém vai ficar lá o dia inteiro olhando para as nuvens, mas você tem que ter um tempo, né? Eu acho que se você escrever um pouquinho todos os dias, eu acho que se você fizer uma rotinazinha, sabe, olha, é que nem, por exemplo, o piano. Você tem que tocar todo dia, porque senão os dedos não correm, então. Mas aí você também, hoje eu não posso, amanhã eu não posso. Você tem que estabelecer um horário. Das 5 às 6 da tarde eu vou tocar. Não vou atender telefone, não vou atender interfone, não vou atender ninguém. Então eu acho que é isso também, um pouquinho. Você citou a tecnologia, né? Não tem como fugir. Como é que você falaria dessa dicotomia da escrita, né? E dessa questão da tecnologia que muitos falam que é um fator de limitação da nossa mente, no sentido da evolução geral? Olha, eu acho assim, hoje em dia, a questão da inteligência artificial, né? Não resta dúvida de que há a questão ética, né? Porque já existia, quando eu dei aula também, às vezes havia alunos que chegavam lá e copiavam um texto do Google. Na época tinha só o Google, chegava lá, copiava o texto, e você via que aquilo não tinha sido produzido pelo aluno, porque você sabia como era a escrita do aluno. Hoje a inteligência artificial é incrível, né? Ela, é lógico, tem a questão, repito, ética. A pessoa não vai lá pegar um texto, copiar da inteligência artificial e colocar o seu nome, não é isso. Mas eu, particularmente, tenho usado a inteligência artificial para pesquisa e tenho achado fantástica. Por quê? Dependendo do tema, ela dá uma varrida no que há sobre aquele tema. Então, isso facilita a sua pesquisa. Então, por exemplo, você está querendo uma pesquisa sobre um determinado assunto. Ela te mostra matérias, textos, livros que existem sobre aquele assunto em questão de quase que de segundos. Então economiza um tempo enorme, porque, nossa, como jornalista que fui na época em que não existia internet e não existiam esses recursos, nós penávamos para conseguir informações, né? E hoje, agora o que você tem que fazer? Eu acho que em tudo na vida tem o seu lado bom e o outro nem tanto. Então eu acho que eu tento ver o lado bom da inteligência artificial, pelo menos até agora eu tenho visto isso. Para mim tem me servido bastante como pesquisa. Coisas que eu levaria um tempo enorme para coletar dados, para identificar livros sobre aquele assunto e tal, aquilo a inteligência artificial me dá uma varrida rápida. Agora, com base naquilo, eu vou produzir um texto. Então eu acho que não prejudica a criatividade. Vai prejudicar sim, se a pessoa chegar lá, copiar o texto. Então, mas aí já não é nem questão de falta de criatividade, já é falta de ética, você se apropriar de um texto, né? Thaís, faltou alguma coisa, algum assunto que nós não temos perguntado? Não, também não sei se eu atendi a expectativa, né? Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Eu queria agradecer à Fundação Arquivo Memória, e por meio do projeto oral, de memória oral, né? A Fernanda Passos,
a Dionísio, a todos, né, os cinegrafistas, por essa oportunidade, né, de estar aqui, de poder dar um depoimento, porque isso é uma coisa importante para a gente. Veja, eu não sou assim uma pessoa saudosista, mas eu gosto de ter memórias, né? E ao longo da minha vida como santista, e por ter passado por vários locais, não é? Mesmo aqui na área do café, trabalhei muitos anos na associação comercial, tive contato com o pessoal do café. Então, por ter sentido essa oportunidade, eu acho interessante, me sinto com prazer em deixar algumas coisas que eu vivi, que poderão ser úteis para gerações futuras. Então, agradeço imensamente ao convite da Fundação Arquivo e Memória, que agora também está sob a presidência do Leonardo Delfino, e a todos, né, que se dispuseram a me dar esse espaço e a me ouvir. Muito obrigada. Em nome da Fundação Arquivo e Memória, agradecemos o seu depoimento. Muito obrigada. Prazer é nosso. Foi um prazer. Igualmente.